Vamos então elevar o nosso pensamento até Jesus, pedir as suas bênçãos, que Ele possa derramar em todos nós, que hoje aqui estamos presentes, aqueles que não puderam estar aqui hoje, bênçãos, amor, luz, para que a gente possa passar por tudo isso com a cabeça erguida e o pensamento positivo. Que Ele também olhe por todos os nossos irmãos desencarnados que porventura estejam aqui hoje, dando a eles o conforto necessário para acalmar as suas angústias, os seus medos e as suas dores. E para que a gente comece, vamos todos fazer a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Até para recomeçar nas palestras a gente fica diferente, né? E hoje, para esquecer um pouco pandemia, vírus, a gente vai falar sobre o Espiritismo, parte da história e os ensinamentos que ele traz para a gente. Para essa pesquisa, para essa palestra, nós pesquisamos as obras A Gênese, de Allan Kardec, A Trajetória do Espiritismo, que é de Gesiel Andrade, e também Estudos Espíritas, do Divaldo Franco, pela Joana de Ângeles. O Espiritismo, ele surge no século XIX, na Europa, e ele surge com o fenômeno das mesas girantes, das batidas nos móveis, nas paredes, no chão. Esses fenômenos, esses ruídos, essas batidas, eram os espíritos querendo marcar presença, mostrar que estavam ali presentes. Então, quando Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era professor e também pesquisador, se interessou por estes fenômenos, na verdade ele se interessou mais pelas mesas girantes. E, interessado nisso, ele começa a fazer um estudo. Então, ele começa, na verdade, uma investigação científica acerca daqueles fenômenos. Ele estudou atentamente tudo aquilo e ele observou que aquelas mesas que giravam sozinhas tinha algo além, tinha alguma força que as fazia girar. Bom, com os estudos, com a pesquisa, a investigação científica dele, ele concluiu que a força que movia aquelas mesas era, na verdade, os espíritos dos homens que haviam morrido, desencarnado e que tentavam se comunicar de alguma forma. Na verdade, eles tentavam se comunicar da única forma que eles imaginavam que podia, né? A
partir de então, Rivail fez centenas de perguntas aos espíritos. Nesse momento, ele já consegue ter uma comunicação, ter um diálogo com os espíritos. E depois ele pega essas perguntas, compara e codifica. Ele faz isso tudo baseado na razão, porque nós sabemos que o Espiritismo tem sua base na razão. E aí nasceu o Livro dos Espíritos. Era o momento que se descortinava a vida espiritual de tal modo que aquelas incertezas quanto ao futuro da alma humana haviam caído por terra. Por outro lado, as comunicações instrutivas dos espíritos, obtidas através de inúmeros outros médiuns que não Kardec, em diversas localidades do mundo, começava a despertar a atenção das pessoas de todas as raças e todas as camadas sociais. Então, o professor Rivail, que era bastante conhecido na sua comunidade, lugar onde ele morava e trabalhava, ele logo entendeu que quem deveria se expandir e se tornar célebre era o Espiritismo e não ele. Então, ele pega e se dá o pseudônimo de Allan Kardec, para que as pessoas não ligassem o professor a ele. Então, Allan Kardec era alguém que eles não conheciam. Hoje, a gente sabe que a doutrina codificada por Kardec tem caráter científico, religioso e filosófico. Esta aliança da ciência com a religião está expressa no livro A Gênese, onde o Kardec diz o seguinte: o Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificará sobre esse ponto. E se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. E aqui, usando a analogia da fala de Kardec, a gente pode perceber a necessidade de mudanças em nós mesmos. Então, quando percebermos que estamos fazendo o caminho inverso ao que deveríamos fazer, deveremos mudar. Se o Espiritismo, que é uma doutrina de amor e sabedoria, ele pode mudar quando ele faz descobertas e estas mostram que há algo incorreto, imagina nós que somos errantes, estamos em evolução e bem pouca evolução. E é através da fala de Kardec e utilizando de sabedoria que nós podemos entender que sempre precisamos fazer essa autocrítica. Porque fazendo a autocrítica, a gente vai enxergar onde é que estamos errando e dali para frente alinharmos o nosso pensar, o nosso agir e melhorarmos. Que na verdade o grande objetivo nosso enquanto seres humanos aqui na Terra deve ser esse: evoluir, melhorar sempre, todo dia. O Espiritismo, no início, como também ocorreu com o cristianismo, ele precisou de imagens fortes e de materializações para poder se propagar.
e entre os homens, para poder se expandir. E as mesas girantes foi esse fenômeno que possibilitou o conhecimento do espiritismo pelo povo da época, que entenderam que aquelas mesas giravam sem o toque dos humanos presentes e que havia algo além que estava fazendo com que elas girassem, que a gente já disse, era o espírito dos homens, dos seres humanos que haviam desencarnado, e através do girar das mesas, que foi o que Kardec mais se interessou, eles estavam dando um recado: estou aqui, preciso me comunicar. Sabendo que não eram as mesas que giravam sozinhas, que havia ali o espírito dos desencarnados fazendo com que elas girassem, os homens da época, eles perceberam que havia vida além dessa vida, que não era como muitos acreditavam, que morreu, desencarnou, acabou. Então eles viram que os vivos, porque não são mortos, de além túmulo, podiam se comunicar com os homens da terra. Na verdade, naquele tempo já existiam pessoas que criam na existência do mundo espiritual, mas era em número muito pequeno. E mesmo estes, eles não propagavam isso, por diversos motivos, e até mesmo por segurança própria, porque a maioria não acreditava nessa possibilidade. E se alguém dissesse que acreditava, provavelmente sofreriam alguma retaliação, vamos dizer assim. Eram outros tempos. Até bem pouco tempo a gente também não gostava nem de falar que era espírita, né? Agora que está mudando. Mas a espiritualidade sábia que é, então primeiro ela despertou o homem para o espiritismo através de fenômenos. Por quê? Porque causa curiosidade. Ainda hoje há muito isso. E ao longo do tempo, o espiritismo vem conquistando os homens pela consciência. Apesar de que a gente sabe, ainda existe as pessoas que querem ver fenômenos, por curiosidade ou não sei porquê, mas querem. Isso é muito comum. Mas hoje o espiritismo ele já está bastante estruturado, e não só no Brasil, em vários países. No Brasil ele tem uma estrutura maior e mais forte, vamos dizer assim, por conta de Chico Xavier, Divaldo Franco, outros médiuns que as pessoas aprenderam a respeitar, a ouvir. Então, por isso, no Brasil, o espírito é muito difundido. A gente pode hoje dizer assim, que ele é muito difundido. É aquela história, né? Se eu sentar um pouquinho, vocês não reparem, me perdoem, mas é o pós-Covid. A gente fica muito mole. Mas eu vou tentar não sentar. Hoje, a gente dizer que é espírita, que acredita no intercâmbio dos mortos com os vivos, é chique, né? Hoje em dia. Mas em outras épocas, muitos de nós falavam que era estudante do espiritismo, que era espiritualista,
mas dificilmente dizia que era espírita, porque quando você dizia que era espírita, eu sei porque isso aconteceu comigo já. Havia uma, né? Na verdade, até um certo, chega pra lá, né? Eu não tenho esse problema. Se alguém me convidar para ir numa outra igreja, eu vou mesmo, vocês podem saber, chego lá, ouço, respeito, pego o que é bom para mim, pronto. E eu mudei, quando eu mudei para a casa onde eu moro hoje, eu fui convidada, não tenho nada contra, acho até muito bonita, para aquela procissão que levam a Santinha, né? E a pessoa que me convidou, coisa feia que eu vou contar para vocês, mas é verdade, tinha um menino que era terrível. E ele assim, chegava na casa da gente, e eu sou meio chata, vocês sabem disso. Aí um dia, ela me convidou para um outro evento, eu falei assim, hoje eu não vou, hoje eu tenho que ir no centro, eu sou espírita, hoje é dia de trabalho nosso. Nunca mais fui convidada. Isso não faz mais do que 10 anos, por aí. Então, assim, hoje nós vivemos uma situação bem diferente, graças a Deus. A providência divina, na verdade, nunca buscou esses fenômenos, promover isso, por exemplo, curas e outras coisas, do corpo físico apenas. Na verdade, ela sempre buscou a cura do espírito, do corpo espiritual, porque é esse que vai viver eternamente. E a cura do espírito, como que a gente consegue? Através da transformação moral nossa. Então, o que a espiritualidade sempre ensinou, sempre pregou através dos inúmeros livros que a gente tem nesse sentido, é para a gente trabalhar a nossa melhora, a cura do nosso espírito. E se hoje o espiritismo goza de um grau de maturidade e já não sofre esse tipo de preconceito puro e simples, apesar disso, ainda há aqueles que buscam a doutrina apenas para isso, para a cura dos males do corpo físico. E quando conseguem um alívio, se afastam. Mas tudo isso faz parte do nosso período de evolução. Então, a gente, enquanto espírita, deve aceitar isso e trabalhar para que aquela pessoa entenda o verdadeiro objetivo do espiritismo, que é curar não apenas o corpo físico, mas o nosso espírito, o nosso corpo espiritual. Apesar disso, de ter pessoas nessas condições ainda, hoje a gente sabe que muitos procuram o espiritismo pelos ensinamentos, pelas lições que eles nos dá e pelos princípios que ele ensina e pelo portar do espírita, que o espírita verdadeiro, o que acontece com ele? Há uma transformação, e isso fica claro. Os outros, as pessoas mesmo não espírita, enxergam isso, e é isso que é necessário. E outra, a gente tem que aceitar tudo isso e trabalhar para a mudança, porque a gente sabe
que dia mais, dia menos, aquele que não chegar pelo amor, infelizmente ele chegará pela dor. E a gente sabe também que o grande ensinamento do Cristo, qual é o grande ensinamento do Cristo? O amor. Cristo nos ensinou, nos ensina a amar como Ele nos amou. E esse amar como Ele nos amou é amar por amar, não haver causa para amar, simplesmente amar. E por esta razão, os fenômenos espíritas aos poucos vão se distanciando e cedendo lugar para os estudos, para a evangelização dos frequentadores e dos adeptos do espiritismo. E chegará o dia em que a necessidade de fenômenos não mais existirá, porque o homem já terá evoluído de tal maneira e o suficiente para não mais precisar viver de aparências. Chegará o dia em que o parecer ter e parecer ser dará lugar ao ser simplesmente. E nesse dia, não mais haverá necessidade de aparências, porque o conhecimento racional fará dos homens seres verdadeiros, éticos, cheios de amor e por isso livres. Kardec, lá em sua época, já previa essa mudança de enfoque do espiritismo. E na Revista Espírita, em setembro de 1858, ele escreveu que o espiritismo se propagaria em 4 fases ou períodos. Foi quando ele disse também que quando o espiritismo estiver em todas as bocas, e esse tempo não está longe, a coragem de aceitar os ensinamentos da doutrina espírita virá também aos mais tímidos. Olha que interessante, precisa ter coragem para aceitar os ensinamentos da doutrina espírita. E o que ensina o espiritismo, senão as lições do Cristo, que é voltada para o amor? Vamos imaginar como seria bom, como será bom, o dia em que os ensinos do Cristo fizer parte da vida e da rotina de todos os homens. Quando isso acontecer, e vai acontecer, certamente viveremos o paraíso na terra. Não existe muita gente que fala, eu quero viver o paraíso na terra? Vai ser esse dia. Na verdade, a gente crê que esse momento já está se iniciando. Mesmo que de forma muito tímida, mas ele começa. Esse momento que nós estamos vivendo, cremos que é o início do 4º período. O primeiro período foi aquele da observação, do método experimental, dos fenômenos. O segundo período foi quando Kardec já descobriu as leis que regiam e rege aqueles fenômenos. E foi nesse período que o espiritismo se aprofundou e se depurou. E foi ali também que se verificou que a unidade da doutrina se constitui em ciência.
O terceiro período, que começou lá no século XIX e início do século XX, e que ainda está em andamento, e provavelmente no final, porque parece que o quarto período, pelo que está acontecendo, já está chegando, foi o período que a doutrina espírita se firmou enquanto doutrina, ciência e filosofia. E esse quarto período que a gente imagina que a gente está entrando, ele é um período que ele exige um novo caminho, um novo caminhar, que ele busca que a moral se expanda. E isso vai começar, e por isso que eu imagino que já está começando, isso começa de forma individual, para depois chegar a ser de forma geral. Se a gente for imaginar hoje o que está acontecendo, principalmente no nosso país, a gente vê que esse quarto período timidamente começa. Hoje em dia a gente já não... Se tem conhecimento de corrupção, não fica mais quieto, não aceita mais. Tanto que a gente vê o auê que está no país aí. Antigamente a gente também sabia. Quem lia um pouco de jornal sabia como... Mas a gente não falava, não colocava isso. Era muito mais tímido, agora começa. Então parece que o quarto período já está em andamento. Bom, se a gente sabe que já passou o período da curiosidade, do espiritismo se afirmando, e que a gente começa a entrar nesse período aí, que é o da expansão da moralidade, da verdade, do autoconhecimento, do crescimento, a gente então, de repente, pode se perguntar: nós já conhecemos o espiritismo, nós já sabemos disso, mas a gente já admite o espiritismo? Já aplica os ensinamentos do espiritismo na nossa vida, no dia a dia? Já pensa, já faz, já tentou fazer a reforma íntima? Ou ainda ditamos e falamos palavras bonitas, amáveis, consoladoras para os outros, mas vivemos de forma diferente? Devemos estar cientes de que nada adianta vir à palestra, fazer caridade, que a gente hoje sabe que não é bem caridade, distribuir roupas, cesta básica, sopa, se não cuidarmos da nossa melhoria. Precisamos cuidar disso para nos tornarmos novos seres, para que sejamos pessoas voltadas para a busca do bem, todos os dias. Fazer coisas materiais é muito fácil, mas deixar nascer de novo nesta vida, nascer para o bem, para a verdadeira fraternidade, deixarmos de falar o que o outro deve fazer e fazer aquilo que propagamos e que propomos para o outro fazer, pararmos de ser juízes do outro, para buscar analisar o nosso agir, e aí, ao analisar, se verificarmos que há algo que nos deixa desconfortável,
mudar esse agir. E a gente precisa fazer isso para viver verdadeiramente aquilo que nós pregamos ao outro, que nós aprendemos estudando o Espiritismo. O momento reclama a melhoria de todos e em todos os sentidos. E isso tudo, essa melhoria vai acontecer quando a gente souber amar. Quando a gente souber amar a si próprio, a cada um, eu me amo, você se ama, e amar ao outro de forma sem regras, sem porquê, amar simplesmente por amar. Porque quando a gente ama por amar, a gente ama verdadeiramente, eu acho que a gente não se permitirá ter vários pares de sapato quando o seu irmão anda descalço. Não conseguirá comer 3, 4 vezes durante o dia quando o seu irmão passa fome. Temos que aprender a amar desta forma, a ver o outro como a si mesmo, a sentir a dor do outro como você sabe que sente dor. Este é o amor que Cristo prega, é o amor verdadeiro. Que o Espiritismo hoje já está bastante difundido, todos nós sabemos. Mas a melhor coisa que o Espiritismo fez e ainda faz para a humanidade é restabelecer a fé, a certeza na sabedoria, na bondade e na justiça de Deus, a confiança na imortalidade e a reencarnação faz com que aqueles que conhecem o Espiritismo mudem suas atitudes para melhor. O Espiritismo imprime uma nova coragem e uma nova vontade de viver nas pessoas que estão com as esperanças abaladas e com dificuldades de suportar a realidade da vida material. Para aguentar as duras provas e as expiações, o Espiritismo nos fortalece, nos ajuda, porque ele nos faz ter confiança e uma vida melhor no futuro. E esse futuro pode não ser essa vida aqui, porque nós somos seres imortais. E é por isso, para que suportemos mais firmemente as dores, nos reequilibrando intimamente, e sem falar as pessoas que sentem dor porque perderam seus entes queridos, e este é um momento que a gente vê muito isso. Já pensou a contribuição do Espiritismo? Quando ele deixa claro, ele mostra para nós e para essas pessoas que nada acabou, que aquele ser, aquele ente querido dele que se foi, ele não acabou, morreu, ele vive em outra dimensão, mas vive. E um dia você pode se encontrar com ele nessa outra dimensão. Então esta lição do Espiritismo é algo que não tem preço. Se a gente for olhar por esse lado, a gente vai se sentir mais forte, vai ter mais coragem, vai querer caminhar no bem sempre, porque a gente sabe que esse é o caminho. E com tudo isso,
o Espiritismo também desempenha um papel fundamental para o crescimento e a evolução do planeta Terra. E é pelos ensinamentos do Espiritismo que a Terra se transformará num reduto de fraternidade e paz, onde a moral evangélica será aplicada em todas as áreas da atividade humana, dando condições para que os espíritos superiores, pela mobilização e moralização das condutas e a disseminação da prática das virtudes cristãs, possa unir os homens pela solidariedade e pela fraternidade, que colocam o amor a Deus e aos semelhantes acima de todas as coisas. Então, sejamos confiantes. Somos filhos de um Deus de amor e que pode tudo. Ele pode ajudar a todos nós a transformarmos a nossa vida, desde que cada um faça por merecer. Então, busquemos com fé, amor, determinação e confiança essa transformação para melhor. Vamos tentar melhorar cada dia um pouco mais. Nós sabemos que Deus é poderoso. Se a gente confiar, a gente vai conseguir. E por falar em Deus poderoso, vocês sabem que eu gosto de contar história, né? E hoje não vai ser diferente. Eu vou contar mais uma historinha, eu acho que dá tempo. Um menino, tem até um vídeo sobre isso, rolando aí. Um menino de 7 ou 8 anos, ele entrou na igreja no momento que um padre estava se preparando para realizar a missa. E ele perguntou para esse padre se Deus podia tudo. E o padre respondeu que sim, que Deus podia tudo sim. E continuou a se arrumar para a missa. E o menino, daí a pouquinho, voltou e perguntou para o padre se Deus podia tudo mesmo. E o padre novamente respondeu que sim. E pensou, ele deve estar querendo uma bicicleta, daqui a pouquinho ele vai me pedir. Continuou se arrumando, daí a pouquinho chega o menino e mais uma vez pergunta: padre, é verdade que Deus pode tudo mesmo? E o padre diz: sim, Deus pode tudo. Ele se levanta, vai para dentro da igreja, se ajoelha e começa a rezar. Ele ora do começo da missa até o final. Aí o tempo, e foi embora. O tempo passou, ele contou também para o padre, porque ele queria saber se Deus podia tudo, porque o pai dele havia ido embora, deixado a casa dele, e ele queria muito que o pai voltasse. Por isso ele queria saber se Deus sabia tudo. Aí foi, fez as orações dele e foi embora. E o padre ficou olhando aquela criança com aquelas atitudes, ficou até envergonhado, porque ele imaginou que o menino pediria uma bicicleta. Tá. Algum tempo depois, o padre está em algum lugar e uma criança segurada na mão do pai e da mãe sai correndo e para o padre, esse mesmo padre, diz: padre, eu sou fulano, aquele menino que perguntou se Deus podia tudo. E o padre, e ele disse: e ele pode mesmo, padre, ele pode tudo. Olha aqui, meu pai voltou para casa. Então, essa pequena historinha é para lembrar sempre que quando nós estamos em sintonia com Deus, tudo se torna mais fácil, tudo é possível, porque Deus pode tudo. Boa noite, obrigado pela paciência, pela presença, desculpa porque retornar não é muito fácil.